Vamos lá, gente. Então, a gente encontrou o θ em função do tempo adimensional, que é uma exponencial, né? Com expoente negativo, a gente já viu por quê. E a função x, que depende da posição adimensional, é uma soma de senos e cossenos. Né? E aí você multiplica tudo para obter a solução geral, que está aqui. Ó, né? Reparem aqui que eu já aglutinei, né, as constantes C1, C2 e C3 em novas constantes A e B. Né? Porque eu tenho o C1 vezes o C2 é um A. O C1 vezes o C3 é um B. Né? Então, na verdade, eu tenho só duas constantes. E não três, como dizia as duas soluções separadas ali. Então, aqui está a minha solução, né, em função de duas constantes A e B e de uma outra constante zeta, que eu também não conheço. Né? A, B e zeta são as três constantes do problema. Né? Bom, como a gente faz para resolver isso, começar a resolver, a gente tem que fazer a análise das condições de contorno. Tá? A gente tem aqui a solução, né? Perdão, gente. A solução genérica, né? Com três constantes a serem determinadas. E eu já calculei aqui a derivada del temperatura dimensional, del posição adimensional, que a gente precisa para calcular as condições de contorno. Então, fica aí como exercício para vocês derivarem esta equação em função do x. É assim, super simples, né? Derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno. Né? E usando a regra da cadeia, tem que botar o zeta aqui para fora. Né? Super simples. E aí vamos checar as condições de contorno. A primeira que a gente viu é que o gradiente adimensional é zero no centro. Em x igual a zero, o gradiente é zero. Quando você coloca x igual a zero aqui, né, esse seno vai embora, né, seno de zero é zero, e cosseno de zero é 1. Né? Então eu vou ficar com zeta vezes b vezes 1, então zeta vezes b, vezes a exponencial ali. Isso tudo tem que ser zero. Bom, a única opção aqui que eu tenho é que o b seja zero. Reparem que essa exponencial nunca é zero, né? O tempo adimensional começa em zero, a exponencial é 1. E aí o tempo vai passando, a exponencial tende a zero, mas nunca é zero exatamente, né? O zeta também não pode ser zero. Caso contrário, a temperatura, né, se você coloca zero aqui, ó, tudo vai embora, né? A temperatura seria então constante. E aí não teria nenhum sentido. A única solução então é que o b seja zero. Tá bom? Então a gente já encontrou a primeira constante que a gente precisava. Tem o A, o B e o zeta. A gente já descobriu que o B é zero, né? Então quando você coloca B igual a zero aqui, esse termo do seno vai embora, vai ficar só o A, cosseno de zeta x til, exponencial de menos zeta ao quadrado t til. Essa daqui é a minha nova equação para o perfil térmico adimensional. A próxima condição de contorno é na superfície, né, onde o x til é 1 ou menos 1. Né? Então vamos fazer para x til igual a 1. Você vai encontrar uma coisa parecida em menos 1. Então a gente tem que calcular o gradiente, como a gente viu, né, num vídeo anterior, que é esse aqui, né, onde a gente viu este slide. Né? O gradiente adimensional em x igual a 1 ou menos 1, né, é igual ao menos BO temperatura na superfície quando o x til igual a 1, que está aqui. Ó. Quando você pega esta equação e coloca o x til igual a 1, você vai obter a cosseno de zeta e a menos zeta ao quadrado t til. Certo? Esse é o TS adimensional. Aqui faltou só o til aqui em cima, tá? Perdão, gente. Isso aqui vai estar corrigido no PDF, tá? TS til igual a T til de 1, que é o x til, e T til. Tá? Perdão porque eu esqueci disso. Tudo til aqui. Tá? No PDF vai estar corrigido. E aí com isso, né, eu coloco também desse lado, né, ó, menos BO, que está aqui, né, menos BO, TS. A cosseno de zeta e é menos zeta ao quadrado T til. Do outro lado, eu tenho a derivada em x igual a 1. Eu vejo daqui, né? Coloca o x igual a 1 aqui, ou aqui, melhor aqui, né? Porque a gente já eliminou o b. Né? A cosseno de zeta vezes 1, que é o cosseno de... perdão, gente, é aqui mesmo que eu tenho que calcular a derivada, né? A derivada, já sei que b é igual a zero, então eu ignoro, né? Eu vou ter menos a zeta, seno de zeta vezes 1, que está aqui, ó, menos zeta vezes a seno de zeta, né? Zeta vezes 1, que é zeta, e a exponencial de um lado aqui, igual a isso aqui. A exponencial cancela, né? O a também cancela,
E eu posso simplificar, dividir o seno por cosseno, que é tangente, chego em que zeta vezes tangente de zeta é igual ao BO. Tá bom? Esta daqui é uma equação que eu conseguiria resolver em princípio se eu conheço o BO. Né? Eu conheço porque eu sei qual é o H, qual é o K, qual é o L, calculo o BO, resolvo. O problema é que eu não consigo resolver isso na mão, porque é uma equação que não tem solução algébrica, eu tenho que resolver graficamente ou numericamente. Aqui está a solução gráfica. Ó. Eu tenho que resolver esta equação. Zeta tangente de zeta igual a bi. Igual ao BO, né? Igual ao bi. Eu tenho que encontrar o valor de zeta que satisfaça essa equação. A maneira que eu vou resolver é separar em duas partes. Ó. Perdão, deixa eu voltar lá. Tangente de zeta de um lado igual ao BO sobre zeta do outro. Então eu posso fazer o gráfico dessas duas funções. A função tangente de zeta, que está aqui em vermelho nesse gráfico, igual à função BO sobre zeta, né? Que está em azul. Onde essas duas curvas se interceptam são as soluções. Então vocês veem aí que existem infinitas soluções, né? Reparem aqui que a função tangente de zeta tem vários ramos, né? Aqui, em π sobre 2 ela tende a infinito de um lado e menos infinito de outro. Em π ela é zero, né? Tangente de π é zero. Tangente de 3π sobre 2 tende a infinito de novo. E assim vai, né? Ao passo que a função BO sobre zeta é essa curva azul aqui. E que intercepta a função vermelha em vários pontos, infinitos pontos. Vai tendendo aqui para o lado direito sem parar, né? Repare que se o BO aumenta ou diminui, essa curva azul sobe ou desce, né? Então a solução muda dependendo do BO. Mas continua tendo sempre infinitas soluções. Isso tem uma consequência bem séria sobre o problema que a gente vai ver agora no próximo vídeo, tá? Então até breve, valeu!